Fala pessoal, você está em mais um Empreendendo no Reino e hoje eu estou aqui com a Letícia do The Justice Movement. Letícia, é um prazer receber você aqui. André, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite e parabéns pelo relevante trabalho que você e toda a sua equipe e seu time têm feito. Obrigada, é um prazer conversar com você. Prazer é todo nosso. Letícia, eu quero iniciar sabendo sobre a sua história. De onde nasceu esse desejo, esse coração pela justiça social? Primeiro de tudo, o que você estudou? Você estudou assistência social? O que você estudou? Essa é a pergunta mais frequente que eu recebo, André. É interessante, porque quando eu falo que eu estou à frente de um movimento, né, que tem por objetivo a promoção dos direitos humanos, né, e o fomento e a prática de justiça e impacto social, a pergunta que segue geralmente essa fala é: você é da área do direito ou da área das ciências sociais? E eu digo que a minha história ela é um pouco, eu posso chamar de paralela nesse sentido, porque eu não venho dessa área, eu fui me especializar nessa área bem depois do início do meu envolvimento com justiça social. Mas eu venho da área originalmente das ciências químicas e farmacêuticas. Olha. Então, essa foi, de fato, a minha primeira faculdade. Eu estudei ciências farmacêuticas no Brasil, porque eu já tinha uma intenção muito clara de ir para a área da cosmetologia e para a área dos cosméticos, dermocosméticos, né? No início da minha jornada profissional, eu fiquei na parte de pesquisa e desenvolvimento, então a área mais acadêmica e científica. E então, depois tive a oportunidade de me especializar na área de cosmetologia, tecnologia da pele. E aí, mais adiante na minha carreira, que eu fiz uma transição para a área de negócios desse mesmo setor, né? E em paralelo a essa jornada e atuação profissional, tudo acontecia no que diz respeito à fundação, ao estabelecimento do The Justice Movement, né? E a nossa visão realmente para o alcance de justiça e de impacto social. Então, isso foi paralelo durante um tempão e geralmente as pessoas se surpreendem. Mas eu aproveito inclusive minha experiência, para dizer justamente que justiça e impacto social não é para poucos escolhidos ou para teóricos e especialistas. Legal. É muito mais um estilo de vida que dá para a gente descomplicar os termos e os conceitos e trazer para a prática. Legal. É claro que é muito importante um arcabouço técnico e teórico. Eu, por exemplo, tive que correr atrás de me especializar nessa área de direitos humanos mais recentemente e responsabilidade social. Mas a verdade é que, principalmente para nós que vivemos para o reino de Deus, justiça social deve ser um estilo de vida. E às vezes a gente pensa que é muito difícil, né? A gente fala, puxa, impacto social, eu nem sei definir o que é isto, parece tão distante da minha área de atuação, da minha realidade. Às vezes tem profissionais que conversam comigo e falam, puxa, mas eu estou na área da saúde. Como é que eu faço para me engajar com o impacto social? Parece distante. Eu estou no mercado financeiro, eu estou na área do direito, eu estou na área da beleza. E eu digo, olha, não é distante demais. É mais simples do que se parece. E realmente existe essa oportunidade. Eu diria que, mais do que uma oportunidade, é um convite lindíssimo do coração de Deus para todos nós, profissionais multissetoriais, para o engajamento e para o protagonismo nas mudanças, né, que a gente quer ver e a gente quer viver no mundo. Sim. Então, esse é muito o meu coração. Que legal, Letícia. Desde o início do Empreendendo no Reino, quando a gente fala de empreendedorismo e cristianismo, as pessoas já logo pensam em empreendedorismo social. E desde o início, a nota que o Senhor colocou no nosso coração é que esse não seria nosso enfoque. Tanto que você é a primeira pessoa nestes 3 anos que vem aqui com esse enfoque. E para mim é muito seguro conversar sobre isso com você, porque em toda conversa com você eu aprendo muito, principalmente sobre essa visão de sustentabilidade e sem uma visão utópica. Porque muitas vezes a gente vai conversar com algumas pessoas engajadas com causas lindíssimas e no fundo fica uma notinha, cara, talvez, me parece que não está tão bem preparado. E com você não, com você eu olho e falo, caramba, como que o mundo ainda não conhece isso? Porque eu vejo o processo de preparação, de seriedade, o caminho que você trilhou. Então, eu acho que até para dar para nossa audiência a oportunidade de perceber isso que eu estou falando, como que nasceu o The Justice Movement?
O The Justice Movement ele passa muito pela minha história pessoal, inclusive, André. Como eu contei, né, eu sou formada numa área que, teoricamente, está um pouco distante da prática de impacto social, mas não está. Na verdade, para mim, eu fui despertada para assim, um envolvimento direto com justiça e impacto social, através de uma experiência que eu não posso descolar da minha experiência espiritual. Então, para mim, realmente, no começo, meu despertar, eu sinto que foi realmente um processo em Deus. Que legal. Eu me converti, eu tinha mais ou menos 17 anos, e desde essa época, o que mais me chamava a atenção, realmente, na vida de Jesus, é a maneira como ele andou e ele tinha olhos para aqueles que ninguém via. E ele tinha ouvido para aqueles que ninguém escutava, mesmo que eles gritassem. E isso sempre me deixou muito, muito encantada, assim, pelo estilo de vida de Jesus. Eu sempre falo que, atualmente, eu falo, gente, não precisa inventar a roda. O maior manual de direitos humanos, sabe qual é? É a Bíblia Sagrada. Sabe quem foi o maior ativista por direitos humanos? A conotação boa do termo ativista. Sim. Foi Jesus e a forma como ele andou. Então, para mim, esse despertar foi, de fato, através assim, da apreciação e da admiração pela vida de Jesus e pelo coração de Deus, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão nas trevas, até porque essa é a minha história. Muito Deus bom. Foi me buscar em um lugar de trevas assim, isso que profundas. Eu ia perguntar. Como que foi a sua experiência de conversão? Já que toca nesse ponto, como foi a sua conversão? Absolutamente radical. Daquelas muito radicais. Primeiro, porque eu estava vindo de um lugar muito contrário à prática do evangelho. Uhum. E porque também, a partir do momento que eu conheci a graça e o amor de Deus e a possibilidade da paternidade de Deus, isso trouxe um propósito para a minha existência, que era o que eu buscava em outros caminhos. Uhum. Então, eu me lembro do dia, até hoje, André, da minha conversão. Foi um dia, assim, lindo e literalmente mudou o curso da minha história. Mas quando eu falo, então, eu te respondo radicalmente, uhum. Foi porque eu andava para lá, uhum. E, a partir daquele dia, eu decidi andar para o lado contrário. Conversão no sentido literal da palavra. Literal da palavra, mas por pura graça e bondade de Deus. Então, desde esse meu processo de conversão, até olhando para a minha história, eu disse, puxa, justiça é algo tão profundo, porque eu fui feita justa, mas a partir de um lugar de injustiça completa, uau. E de uma história quebrada. Uau, isso está acontecendo na minha vida. Que coisa incrível. Então, eu sempre falo que, no meu caso, assim, na minha experiência, justiça é, sem dúvida nenhuma, impacto social e transformação social é, sem dúvida nenhuma, uma experiência de dentro para fora. Sensacional. Então, eu acho que, antes de a gente querer sair por aí transformando o mundo, a gente precisa estar num lugar de transformação o tempo todo. Que bom que isso pode acontecer todos Sim. Os dias da nossa experiência, muito né? Bom. E a gente pode receber essa graça para daí, então, a gente deixar que isso se estabeleça para além de nós. Então, esse, inclusive, é muito o coração do The Justice Movement. A gente fala, nós temos que ser transformados. E desse lugar é que a gente pode, quem sabe, né, impactar e transformar o mundo. Isso porque não tem nada a ver com o que nós podemos fazer apenas. Tem a ver com o que é feito, antes de mais nada, em nós. Né? Então, essa é a justiça que acontece de forma sustentável, sólida e que gera frutos. Não para hoje, aqui e agora. Isso é muito importante, porque eu sempre falo também sobre essa importância da materialidade. Né? É Sim. Muito importante que as coisas se concretizem, porque senão fica tudo também no campo do sonho, e aí estamos todos aqui sonhadores e não fazemos nada. Não é? Mas de forma realmente sustentável, nós percebemos que é muito bom que esse processo seja mesmo de dentro para fora. Né? Que maravilhoso. Você me deixou muito empolgado agora, porque saber que esse movimento nasce desse lugar de consciência da graça, onde na lei justiça nos era requerido, retidão nos era requerida. Na graça, retidão nos é imputado, né? Isso nos foi atribuído como justiça. Isso para mim é maravilhoso. Assim, o livro de Romanos é o amor da minha vida. Assim, eu amo... como o apóstolo Paulo coloca tudo isso ali em Romanos, né? Mas, enfim, eu fiquei curioso por saber mais do seu testemunho pessoal. Me conta essa história de como a graça do Senhor se apresentou, como foi a conversão, onde você estava. Porque como você falou disso de forma tão apaixonada, eu fiquei curioso por saber mais. Se você puder compartilhar.
Claro que sim, com muito prazer. Na verdade, o meu período de adolescência foi marcado, acho que muitos adolescentes vivem isso, né? Assim, uma grande crise de existência. Eu nasci, na verdade, só voltando um pouquinho, num lar cristão. Então, os meus pais, eles compartilharam desde muito cedo princípios cristãos. A gente não tinha uma prática, assim, a prática do cristianismo não era tão próxima, mas os princípios eles sempre foram muito presentes, os valores, né? Então, as sementes elas foram plantadas desde muito cedo. Na época da minha adolescência, no entanto, eu tive uma crise de identidade e me envolvi com pessoas erradas e também entrei pelo caminho das drogas e más companhias. Então, dos meus 15 aos 17 anos, eu vivi provavelmente experiências assim trágicas de roubo, destruição, violência, grandes traumas, como se tivessem sido 10 anos. Nossa. Então, foi realmente... Eu tenho algumas histórias que são bem trágicas desse período. E daí, aos 17 anos, eu tinha me mudado aqui para São Paulo, então, recém-chegada em São Paulo. Você é de onde? Os meus pais... Eu sou de São Paulo, eu sou de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Mas, por ocasião do trabalho do meu pai, nós mudamos muitas vezes de cidades durante a minha infância, né? E aí, voltamos a São Paulo, quando eu tinha 17 anos, nesse processo, e eu realmente dava muito trabalho para os meus pais. Eles começaram a frequentar uma igreja local, aqui em São Paulo, e começaram a orar por mim, porque era realmente, apesar de ter sido um tempo curto, né, de bastante perdição, de péssimas escolhas e péssimas companhias, foi um período muito intenso. Entendi. Que tinha tudo para eu não estar aqui conversando com você, literalmente. Nossa. Então, a minha vida foi colocada em risco diversas vezes, assim, nesse período de tempo, né? E eles passaram a frequentar essa igreja e me convidaram. Na época, interessante, essa você vai achar curiosa essa história. Eu procurava religiões, ou na época nem eram religiões, eram ideologias, qualquer coisa que pudesse me trazer sentido de viver. Mesmo durante esse tempo de loucura e de rebelião, rebeldia, todas essas coisas, né? E aí, naquele momento em que meus pais passaram a frequentar essa igreja local, eu estava assim muito recém-envolvida com uma religião que é muito conhecida, inclusive, que é o rastafarianismo. Então, na época, dredei o meu cabelo inteiro, participava dos rituais e li o livro sagrado deles, que se chama Quebra na Gaste. Então, nessa época, eu queria me conectar com a natureza, porque, afinal de contas, o que eles contavam, né, a partir dessa religião é que o estilo de vida tinha a ver também com conexão com a natureza. E aí, essa igreja local ia fazer um retiro num lugar que era longe de São Paulo, então era um sítio, e aí me convidaram para que eu fosse. Só que eu fui enganada, porque eu não sabia assim, exatamente que era um retiro de cristãos. E, para te dizer bem a verdade, eu não tinha assim, tanta abertura para o cristianismo nesse ponto, né? Porque os meus pais já estavam indo para a igreja. Então, inclusive, esse era um motivo de eu desgostar um pouquinho daquela proposta, porque, no fim, eu pensava, eles têm intenção de me capturar e levar para essa igreja e tal. E não era o que eu queria, né? Pelo menos eu achava que eu não queria. E aí, eu fui para esse retiro, cheguei lá, percebi rapidinho, falei, isso aqui é um retiro dos crentes e eu estou aqui, é agora que eu vou embora. E aí fui falar com os organizadores lá do retiro e não tinha como eu vir embora para São Paulo, porque era longe da cidade e tal. Bom, acabei ficando lá. No outro dia de manhã teve uma ministração, né? Teve um culto, e eu não sei sobre o que falaram nesse culto, porque eu acho que eu ouvi talvez a oração inicial de abertura do culto. Mas ali, sentada numa cadeirinha, em meio a um monte de gente super cristã, engajadas ali na pregação, eu tive uma experiência. Primeiro que eu sentia vontade de chorar. E por conta de eu ter vivido muitas coisas muito difíceis, né, naquele passado recente em que eu estava, eu não chorava. Absolutamente que não chorava. Mas poderia ser torturada, mas você não tirava uma lágrima dos meus olhos. E ali eu fiquei com um nó na garganta, querendo chorar. E eu dizia, que energia é essa que tem nesse lugar que eu estou querendo chorar? E aí, daqui a pouco, André, se abre assim diante dos meus olhos uma imagem de uma cruz
que eu já tinha visto cruz antes, até porque, é claro, a família do meu pai é católica, os meus pais nos criaram, né, com os princípios cristãos. E aí, de repente, eu vi a imagem de alguém que parecia realmente um salvador, mas a imagem mais bela que os meus olhos já puderam contemplar. E eu vi aquilo tão perto de mim e eu me sentia como que propelada aí para esse lugar, mas ao mesmo tempo eu me sentia tão miserável diante daquela... A palavra é beleza, pureza daquela experiência da cruz. E ali, sem ninguém me falar nada, eu tive realmente uma experiência com, primeiro, a minha miséria, mas mais do que isso, com a possibilidade de eu ser lançada para aquele lugar de salvação. Algo que mudou completamente a minha cognição, porque ali eu encontrei sentido. Mas num período de, talvez, isso tudo que eu estou te contando, de 10 minutos, mudaram o curso da minha vida, assim, completamente. E ali eu chorei. Eu chorei por todos os meus pecados, mas chorei também com uma gratidão profunda, porque eu sabia que, por mais que eu fizesse e que eu não tivesse sido nada do que eu era naquele momento, eu jamais mereceria estar diante daquela cruz e receber aquele convite que eu recebia para uma vida nova, porque ali eu logo entendi que esse era um convite para uma mudança radical de tudo que eu tinha experimentado até aquele dia. Aquele foi o dia 1 de uma jornada que eu nunca imaginei que fosse ser tão linda a partir daí. Eu tinha um problema com drogas, né, naquela época. E aí as pessoas me perguntam, mas e aí, como é que foi o dia depois? E a minha experiência, eu sei que não é a regra, eu sei que a minha experiência foi uma exceção, mas a questão com a droga foi muito interessante, porque o propósito que eu tentava achar, por exemplo, na prática da droga, foi completamente desconstruído naquele momento. Então, para mim, não tinha motivo do porquê buscar a droga, porquê buscar o álcool, não havia razão. Então, foi realmente uma experiência radical, assim, de coração, mas de cognição mesmo, assim, uma transformação radical da minha estrutura de pensamentos e, por consequência, dos meus comportamentos a partir daí. Então, por isso que foi radical. Eu perdi todos os meus amigos, porque você imagina, eu virei uma crente super careta, e o início da minha jornada foi mesmo, no sentido de... Foi uma mudança bem drástica, assim, de lifestyle, e nessa época... eu realmente comecei a olhar para o estilo de vida de Jesus, aquele homem que me salvou, e o coração dele para as pessoas que jamais poderiam percorrer aquele caminho de chegar até a cruz. E aí eu entendi, puxa, ele pode ir até elas. Na verdade, ele está se dispondo. Ele enxerga aquele que a gente não vê. Ele escuta o grito que ninguém ouve, o grito na madrugada, o grito que corta o coração, mas mesmo assim a gente está surdo para esse tipo de clamor. Ele vai até esse lugar. Então, eu estou garantida, eu posso ir também. Eu não posso ir se eu fosse sozinha, mas eu posso ir porque ele vai. Esse é o coração dele. E aí, a justiça e o impacto social se tornam esse estilo de vida, né? De a gente aceitar um convite. Então, ele me convidou, ou seja, ele me deu a honra de participar daquilo que ele está fazendo por aqueles que ele ama. Então, eu acho que isso define um pouquinho a jornada de justiça social e isso traz um pouquinho a história do The Justice Movement, né? Porque foi quando realmente meu coração foi orientado e eu disse, puxa, eu preciso fazer alguma coisa em direção ao coração de Deus para a justiça daqui para frente. Nossa, que maravilhoso. E entender isso, que você não está fazendo algo para Deus, você está fazendo algo com Deus e a honra, o privilégio de servi-lo nesse propósito, de estar com Ele nesse propósito maravilhoso. Agora, como que foi o início, de forma prática, do projeto, do movimento? Porque teve algum pontapé inicial aí, né? Então, deu para entender a estrutura, o pensamento, o coração, mas como iniciou de forma prática? Na prática, iniciou de uma forma interessante, porque foi intencional, mas eu não sabia de fato qual seria o desdobramento disso tudo. Então, eu me lembro claramente, nesse processo de início da minha conversão, alguns anos, na verdade, depois, de eu ouvir um dado, que é um dado que até hoje ele se sustenta, e é um dado, assim, alarmante. E eu ouvi o seguinte, que o Brasil era o segundo país no ranking mundial de exploração e abuso sexual de crianças. Nossa. E daí eu dizia, o segundo do mundo? Mas esse deve ser um número muito relevante, dado que
a grande maioria dos casos não são notificados. Ou seja, o alarme, ele toca em dobro aqui nessa situação. E eu me lembro, André, que essa informação, ela despertou alguma coisa no meu coração, não no sentido de inconformismo apenas. É claro que eu sou muito inconformada por esse dado, mas foi mais do que isso. Foi um desejo, uma energia para o protagonismo, mesmo que muito pequenininho, em direção a um gigante, porque aqui nós estamos falando sobre um crime enorme, né? No Brasil, ainda infelizmente muito prevalente. E aí, nessa época, eu ainda estudava farmácia, então você pensa, eu não tinha expertise nenhum. Eu me lembro de ter que pesquisar no Google qual é a diferença entre exploração e abuso sexual, porque nem isso na época eu não sabia. E aí eu disse, não, mas a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa hoje, aqui e agora. Eu me lembro de pegar dinheiro de mesada, na época que eu ainda era estudante, e imprimir uns panfletos e mobilizar o grupo de jovens da igreja que eu fazia parte na época, que é uma igreja incrível, e sairmos para fazer algumas ações aqui na região da Paulista, na região do Ibirapuera. Fizemos também algumas regiões mais vulneráveis. Me lembro que fomos para uma campanha de prevenção e conscientização em comunidades vulneráveis aqui no Vale do Ribeira, que é o lugar de mais baixo IDH, né, no estado de São Paulo. Agora isso tem mudado um pouco, mas ainda na época era assim. E eu me lembro de, naquela época, ter a completa convicção de que esse é um projeto, mas sinto que existe um movimento de Deus para que a gente institucionalize esse projeto, ele não seja um projeto de começo, meio e fim, né? Que ele seja realmente algo estruturado, organizado e que permaneça, né? Depois dessa época, eu me envolvi, por conta dessa questão dessa temática principal, né? Que foi aqui, foi o gatilho para o meu coração se envolver na prática, na forma de um projeto, porque aí até aí eu tinha o meu coração nesse assunto, mas a partir dali tinha um projeto estruturado na minha mão, né? Eu comecei a descobrir um pouco mais sobre a questão de outros crimes sexuais que são muito prevalentes no Brasil também, e entrei em contato com a pauta da escravidão moderna. E ali foi um segundo clique. E aí eu disse, puxa, mas espera, no Brasil, a princesa Isabel, ela assinou aquela lei que promulga a abolição da escravidão há mais de 100 anos atrás. Você está me falando que hoje existe uma escravidão, e ela chama ainda moderna. Ela ainda tem um nome para enfeitar que a história significa, ela existe. É um crime atual. E nessa época foi muito interessante, porque tinha uma organização internacional chegando no Brasil. Essa organização é até hoje parceira nossa. Eles estavam fazendo um trabalho dentro dessa temática da escravidão moderna. Então, e eu passei a fazer parte do time no início desse fomento. E depois foi muito, assim, Deus realmente abriu uma porta incrível de oportunidade, porque a ONU tinha lançado um projeto na época em alguns países na América do Norte e também na Europa, e uma das capitais foi Londres, e eles lançaram um projeto de prevenção à escravidão moderna. Era um projeto pioneiro que chamava Gift Box, um projeto super interessante assim na sua proposta. E aí eles convidaram a gente para fazer uma parceria para trazer esse projeto para o Brasil. E aí, nessa época, eu assumi a coordenação de um programa nacional, que era um programa da ONU, que a gente estava implementando aqui, de prevenção à escravidão moderna e as suas diversas modalidades, né? E aí, até esse momento, então, a gente se concentrava nessa pauta. Então, escravidão moderna, que inclui, aí você vai falar, onde é que ficou a questão da exploração sexual, né? A escravidão moderna tem várias modalidades, e a modalidade mais prevalente no mundo atualmente é a exploração sexual, principalmente de mulheres e meninas. Então, está dentro do guarda-chuva, né, deste crime, que é um crime global, que é a escravidão moderna. E aí, isso, na verdade, essa foi a nossa principal pauta durante mais ou menos uns 3 anos. Foi ótimo, a gente se aprofundou no conhecimento do crime, no entendimento de que ele acontece, nas possibilidades de denúncia, de repressão ao crime, e tivemos alguns projetos interessantes. Eu me lembro que nessa época, finalizados acho que os 3, 4 primeiros anos, eu comecei a ter uma ficha assim, que começou a cair, que é mais ou menos o seguinte: eu dizia, puxa, enfrentar a escravidão moderna num país com os desafios continentais, né, que o Brasil tem. Enfrentar a escravidão moderna não é enfrentar uma doença social, é enfrentar um sintoma. A escravidão não é uma doença, ela é um sintoma. É que nem a tosse é o sintoma da doença, que é o Covid, né? Mais ou menos assim. Então, eu disse, não, pera, existe uma causa base.
E essa causa base é um sistema, né, corrupto, de injustiças, que precisa ser reformado, consertado. Então, existe realmente... porque quando a gente pensa na definição, e aqui na minha definição, tá? Essa não é uma definição literal. Mas, em linhas gerais, quando a gente fala de escravidão moderna, a gente está falando sobre a exploração da vulnerabilidade do outro, ou de outros, pode ser um grupo de pessoas, né, mas a partir de uma ou mais vulnerabilidades. Então, quando a gente começou a entender esse processo, dissemos, puxa, então a gente precisa trabalhar de modo que a gente entenda as causas bases. Nessa época é que o The Justice Movement, então, deixou de ser um braço que atuava numa causa específica e a gente se entendeu como a ampliação do nosso entendimento a partir da prática, né, de projetos, é que levou a gente a essa formação de tipo, não, então nós não somos um projeto que enfrenta a escravidão moderna. Nós somos uma plataforma, realmente um movimento que contempla, né, a promoção e a defesa do direito e da dignidade das pessoas e o fomento de práticas, né, que atuem de modo que haja promoção de justiça e de impacto social. Então, essa história foi muito interessante, como isso aconteceu de forma bem natural e que foi, é claro, trazendo mais repertório e mais maturidade para a organização como um todo. E aí, hoje, então, nós estamos estruturados, né, um movimento que tem eixos temáticos de ação. E, por exemplo, a escravidão moderna e o braço, que foi o nosso primeiro braço lá atrás, hoje ainda continua sendo um eixo do movimento. Mas se estabeleceu mais ou menos assim. O nosso estatuto é datado de 2012. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma mais prática, daqui a pouquinho a gente faz aniversário de 10 anos. Que legal. Todo esse trabalho, essa trajetória que eu compartilhei com você. Sensacional. E hoje, quais são as vertentes que o movimento atua? Primeiro, eu gosto muito dessa questão de movimento, porque me remete a algo que não é sobre um expoente, é sobre uma causa onde várias pessoas se mobilizam por esta causa e saber que é um movimento, isso eu acho que faz bastante diferença, inclusive sua explicação deixa isso muito claro. Mas hoje, quais são as frentes que esse movimento atua? A gente atua, de forma geral, a missão é aquela que eu acabei de falar, né? A promoção dos direitos e da dignidade das pessoas e o fomento, seguido da prática, de ações de justiça e impacto social. Como esse é um horizonte muito amplo, a gente se organiza em braços, ou nós chamamos aqui de eixos temáticos de ação, por temas, né? Como o nome sugere, eixo temático de ação. Então, nós temos a 27 Milha no Brasil, que é esse nosso eixo que atua no enfrentamento da escravidão moderna. A gente atua na perspectiva de prevenção, intervenção e reparação do crime. Então, esse geralmente é o protocolo para medidas de enfrentamento. Então, nós temos ações nesses 3 campos, né? A nossa força maior é em estratégias de prevenção e conscientização. Eu sempre falo que transformação começa pela informação. Tipo, eu preciso saber, porque senão como é que eu vou agir em direção a alguma coisa? Contra ou a favor, né? Então, essa é a 27 Milha no Brasil. Nós temos um segundo eixo... Deixa eu só perguntar, claro. Por que o nome? 27 Milha no Brasil. Esse é, na verdade, um braço de um movimento internacional, que foi aquele que eu comentei contando aqui um pouquinho sobre a história, né, do The Justice Movement, que foi lá, o nosso primeiro braço lá atrás. E 27 Milha no Brasil, na época que essa organização internacional foi fundada, a gente tinha um dado, né, pela Organização das Nações Unidas, o Escritório de Drogas e Crime, né, da ONU, que dizia que nós tínhamos, em média, 27 milhões de pessoas em situação de escravidão moderna. E aí você me pergunta, e esse número hoje faria sentido? Não, infelizmente não. Hoje nós temos mais de 40 milhões de pessoas em situação de escravidão moderna. Então, mas como somos aqui no Brasil o braço de uma organização internacional, por isso o nome. Então, por essa razão mesmo. Entendi. Mas todo mundo pergunta o porquê desse nome, afinal de contas, por que 27 e por que milhões? Muito então, bom. E aí o outro braço que você estava começando a falar? Nosso segundo braço, eu não falo aqui em ordem de importância, tá? São todos... É o que eu sempre falo, né? Mãe nenhuma tem filho favorito. Então, é mais ou menos assim. A minha tem, sou eu. Isso é porque o irmão dele, para quem está nos assistindo nesse momento, está aqui atrás da câmera. Acho que a gente vai ser cortado agora. Esse podcast termina por aqui. Ainda bem que não vai ser ele que vai editar, então tá tudo certo.
Mas o nosso segundo eixo temático de ação se chama Beleza na Luz. E esse é um eixo que atua especificamente na questão de gênero. Então, a gente trabalha no empoderamento e na promoção do direito das mulheres e meninas e também, principalmente, no enfrentamento, né, a promoção do direito através do enfrentamento às variadas formas de violência contra as mulheres e meninas. Então, nós temos um projeto aqui em São Paulo, capital, que é um projeto ali na região da Cracolândia, Sim. em que eu pessoalmente trabalho ali há mais de 8 anos, quase a idade do The Justice Movement, e realmente é um projeto lindo, em que a gente trabalha com suporte psicossocial, Que legal. orientação vocacional, e o fomento de capacitação técnica e acadêmica para a reinserção de mulheres em situação principalmente de violência sexual. Esse é o nosso principal público ali. Como Então, se dá isso, Letícia? A questão da capacitação técnica. Conta para mim como acontece o processo, por exemplo, desse projeto Meninas da Luz. Beleza na Luz. Beleza na Luz, perdão. Beleza na Luz. O primeiro passo é a conexão, né? Então, nós trabalhamos durante muito tempo antes de estruturar uma metodologia, conhecendo o contexto e a realidade social da região, né? E eu sempre falo muito sobre isso com líderes de projetos sociais, de, puxa, às vezes temos uma ideia que é fantástica, mas, assim, é muito importante que a gente valide baseado no contexto social. Sim. Porque, por exemplo, se você me viesse hoje, Letícia, eu tenho um grande presente para você. O que seria, André? Um bolo de chocolate. Mas eu não gosto de bolo de chocolate. Então, não faz sentido, sabe? Então, a gente realmente, é claro, quer ser o mais eficaz possível e encontrar as pessoas num lugar de atendimento das necessidades de uma maneira eficaz, né? Então, nós passamos bastante tempo fazendo um trabalho que era de conexão mesmo e de entendimento, assim, de puro relacionamento mesmo com as mulheres nessa região. E aí, a partir daí, nós começamos um projeto de suporte psicossocial. E rapidinho a gente percebeu que não era suficiente, porque nós estamos falando aqui de contextos de vulnerabilidades tão profundas. André, as histórias, elas são dignas de filme de terror. Sério? De filme de terror. Histórias, assim, de anos e anos, de ciclos de violências, assim, severas. Então, entendemos que, puxa, orientação, suporte, psicossocial não é o suficiente. Essas mulheres, puxa, precisam quebrar esses ciclos de violência para ter a oportunidade de viver uma vida nova. Mas, para isso, né, antes de mais nada, elas precisam ser empoderadas no sentido de descobrirem que elas têm um valor. Claro. E esse é muito desafiador, né? Eu digo que quem pode fazer isso é mesmo o Espírito Santo. Porque elas ouviram e experimentaram, né? As experiências de vida, elas dizem exatamente o contrário, de tipo, você tem valor. Né? Então, a gente geralmente as encontra num lugar de... elas estão absolutamente desacreditadas. Tanto que, às vezes, a gente faz algumas dinâmicas e a gente pergunta, né? Qual que é o seu sonho? Silêncio. E aí a gente estica, não, mas qual que é o seu sonho? O que você gostaria? Às vezes, até esse processo, ele precisa ser realmente desenvolvido, né, dentro de um contexto de suporte mesmo e de empoderamento. E aí, então, nós começamos a dizer, puxa, se elas não sabem, se elas nunca tiveram uma oportunidade de descobrir o seu valor, por consequência, propósito e vocação, a gente precisa inserir isso na nossa abordagem com elas. Aí nós trouxemos orientação vocacional. Aí dissemos, bom, mas se a gente prepara e elas estão aqui encontrando a sua vocação, e aí, qual que é a página 2 desse processo? Elas precisam ter oportunidades, né, de estudar, ou de trabalhar, ou de empreender. É a coisa mais linda. Eu acho que você ia gostar de ouvir, assim, histórias de mulheres que descobrem o potencial empreendedor sem nunca na vida terem sido incentivadas ou ensinadas a esse respeito. E aí, nós não somos um centro de capacitação técnica, gostaríamos de ser. Sim. E se você me permite, inclusive, já te deixo aqui um dos meus maiores sonhos na minha vida. Então, eu sempre sonhei, desde que nós começamos a trabalhar na Luz, em termos de um Instituto Luz. Uau. E nós trabalhamos numa zona vermelha, né? Numa zona de prostituição ali na região da Luz. Então, tem alguns prédios lá que são lindos, porque são prédios históricos, inclusive ali em frente à estação, que é linda demais. E a gente sempre sonha com um dos prédios lá e eu olho e falo, puxa, e se esse fosse o Instituto Luz? E a experiência do Instituto Luz seria assim, as pessoas entrariam
E ali naquele lugar e naquele ambiente, elas teriam um encontro com a luz e elas sairiam completamente convencidas a respeito da existência de esperança, de um novo começo, de um novo horizonte, sabe? Meu Deus. E de olha uma vida de luz. Que coisa maravilhosa, Letícia, porque isso me remete à sua conversão, né? Você viu a luz, você viu aí e não ficou só e é curioso porque falando para mim você tentou falar, você ia falar pureza, aí você definiu beleza. Havia uma beleza naquela luz. E aí, agora, o nome do projeto é Beleza na Luz. Você sabe que eu nunca tinha pensado sobre isso? Olha que você fez uma relação que, de fato, eu nunca tinha pensado. Mas é claro, é bem isso. Você quando estava contando seu testemunho, você tentou algumas vezes falar. Era tão puro, tão... a palavra é beleza. E aí... E agora você falando sobre isso, sobre as pessoas entrando naquele prédio... Bom, já é uma realidade. Eu concordo com você pela fé e quem está assistindo aí, se você está assistindo esse episódio e agora eu estou olhando para a câmera justamente para isso, você provavelmente Deus está te comissionando a pelo menos orar por esse projeto, porque eu tenho certeza que Deus está tocando seu coração também e você tem um parceiro aqui para crer junto com você nesse projeto. Isso é tão precioso para mim. Muito obrigada. Nossa, já estou animado para ouvir as histórias. E eu vou te mostrar a foto deste prédio, para daí você orar com uma... Amém. Porque quando a gente vê a foto, a gente olha realmente e fala, puxa, é uma causa das mais impossíveis, porque ele é uma região toda controlada pelo crime organizado, né? Eu, pessoalmente, já quase perdi a minha vida ali também, no sentido porque a gente, né, acaba entrando em lugares que são bastante desafiadores, né? E que representam, é claro, muitas vezes uma ameaça à própria segurança. Então, é por isso que ali naquele projeto a gente faz as coisas assim... Não só ali naquele projeto, em todos os projetos do The Justice Movement, mas ali especialmente é assim, debaixo de direções específicas. A gente não sai tirando coelho da cartola, não. A gente realmente tem uma postura de absoluta obediência, uma obediência bem radical para a gente saber como circular, porque eu falo que quando a gente está embaixo desse lugar de obediência, a gente está absolutamente blindada. Sim, então dá para a gente trabalhar com leveza e tranquilidade, né? Bênção. Mas é assim que nós fazemos. E aí, André, essa questão da capacitação técnica, hoje em dia ela fica muito limitada, porque eu não tenho o Instituto Luz em pleno funcionamento e operação ainda. Então, mas esse é realmente o nosso desejo. Então, o que acaba fazendo, né? Aí é o empreendedorismo. Quem não tem cão, caça com gato. Então, a gente acaba, na verdade, levantando parceiros para o processo de reinserção social dessas mulheres. Que legal. Então, nós temos realmente testemunhos recentes. Essa semana mesmo eu estive com uma das nossas mulheres que eu me lembro até hoje com clareza do dia que eu a encontrei. No cantinho do chão de um bordel, com uma dívida com o cafetão do bordel, uma situação super amaranhada. E ali Jesus foi buscar ela. E hoje ela está com a vida assim totalmente mudada, trabalhando, achando propósito no trabalho, vivendo princípios e valores do reino. Isso é um verdadeiro milagre. Quando nós vemos isso acontecer, nós realmente ficamos assim com o nosso coração muito cheio de alegria e mais ainda com perspectiva de quem mais vai vir assim para o rol dessas pessoas que foram realmente buscadas e resgatadas e justificadas mesmo por Deus. Isso é lindo demais. Que coisa maravilhosa. Uma vez eu li um livro do Chamboz e ele chama Através dos Olhos do Amor. E ele fala que muitas vezes o nosso problema como cristãos evangélicos é que nós temos uma pauta oculta. A gente é gente boa com as pessoas e puxa assunto e quebra gelo, mas a nossa pauta oculta eu quero te evangelizar, eu quero que você repita a oração, eu aceito Jesus como seu Salvador, como meu Salvador. E ele falou assim, se nós não tivéssemos uma pauta oculta, se a nossa única agenda, se a nossa única pauta fosse amar as pessoas, o resultado do evangelismo seria muito mais eficaz. Enquanto você fala, dá para perceber isso. A sua única agenda é amar essas pessoas. E eu acredito que, inevitavelmente, muitas pessoas têm encontros genuínos e pessoais com a pessoa de Jesus Cristo porque foram amadas em primeiro lugar, né? Você lembra de assim, alguma história específica de salvação onde, basicamente, a pessoa pegou isso, muito mais do que você tomar a iniciativa para falar, a pessoa recebeu Jesus por ter sido amada através do movimento?
Eu acho que, inclusive, vou citar esse caso que eu falei agora há pouco, de uma das nossas mulheres muito queridas, muito preciosa, que eu tive a oportunidade de reencontrar recentemente. Porque foi uma história parecida, assim. A gente tem convicção de quem dá o crescimento das sementes que nós plantamos é o próprio Deus. A gente não tem a capacidade de mudar as pessoas, né? Se a gente pudesse fazer isso, programar, e agora funciona de outro jeito. Seria mais fácil, né? Exatamente. Mas não é exatamente dessa forma. E, às vezes, nós aprendemos que sementes que são jogadas em um determinado, são lançadas, né? Não jogadas, mas lançadas em um determinado período, às vezes é muito rápido, né? Que a semente realmente ela germine, ela produza frutos e produza flores, mas nem sempre é assim. Então, por exemplo, esse caso que eu acabei de mencionar, de uma das nossas mulheres, nosso investimento ele foi durante um tempo muito grande. A gente não tinha, assim, um retorno proporcional ao que a gente esperava, porque a gente realmente tinha expectativa de que ela tivesse experiências delas, não a minha experiência projetada nela. Claro que não. Ou a de qualquer uma das nossas voluntárias, né? E isso demorou a acontecer, André. E aí ela acabou, essa mulher em específico, saindo do nosso programa e fazendo outras opções depois de ter conhecido a Deus. Então, você imagina, saiu de um lugar de trevas profundas, de muita escuridão, teve um encontro com o coração de Deus, e foi um encontro genuíno, a gente conseguia perceber isso. Algumas mudanças aconteceram, mas daí acabaram que algumas decisões levaram ela para um lugar muito contrário ao que eu entendo que Deus tinha como plano para ela. E aí, dentro dessa trajetória, que não foi assim uma trajetória realmente muito feliz, ela sozinha, a partir das sementes que tinham sido lançadas lá atrás, teve um novo encontro com Deus e foi convencida de coisas. E hoje foi muito interessante, porque eu a encontrei recentemente, então ela me falava sobre coisas. Ela dizia, por exemplo, Letícia, eu estou agora nesse emprego e eu ganho menos do que eu poderia ganhar vivendo a vida doida e bagunçada que eu vivia antes. No entanto, sabe o que eu penso? Que mais vale o pouquinho com a bênção de Deus e eu deito a minha cabeça no travesseiro e tenho paz para dormir à noite do que o muito que me custa facadas no meu coração. Ela usou esse termo, né? Por isso que me marcou muito. Eu olhei e eu disse, meu Deus, esse é um princípio que ela entendeu, mas pra gente isso é muito óbvio, né? Então, talvez quem tá me ouvindo tá dizendo, puxa, mas isso é óbvio. Mas para o contexto de alguém super vulnerável, que ficou quase 3 décadas em situações diferentes de escravidão moderna, começando por exemplo, trabalho forçado em um contexto doméstico, aos 9 anos de idade. Você pensa, alguém que mantém o outro, alguém escravo, com 9 anos de idade, numa rotina de afazeres domésticos, sem intervalo, sem remuneração. É um negócio, literalmente, digno de filme de terror. E aí, depois, com 12 anos, cair num esquema de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. 12 anos, nós estamos falando de 12 anos. E ela foi encontrada por Jesus mais tarde, já tinha mais de 30. Então, você pensa, foi muita história vivida realmente. Então, esse princípio de ela entender e experimentar a paz de Deus, a gestão dos recursos, a dignidade de usufruir do fruto do trabalho, né? Isso é realmente algo incrível demais. Então, essa é uma história que me marcou bastante. Tem uma outra história, bem rapidinha. A gente... No ano passado, nós fizemos uns workshops que a gente trabalhava com ciclos. Então, a gente pegava, por exemplo, 10 mulheres para um ciclo de 3 meses, que aí a gente passava por esses pilares que eu comentei, né? Suporte psicossocial, e isso é para dar nome aos projetos, porque na prática é discipulado. E a gente teve uma parceria com o governo britânico para esse projeto, que foi super legal. Então, é por isso que os termos eles têm que encontrar alguns parâmetros técnicos aqui. Eu não posso falar, vou lá fazer um discipulado. Não. Então, mas era basicamente isso, assim, a intenção. E aí, depois, o processo de orientação vocacional e o fomento para capacitação técnica, para elas serem reinseridas mesmo, né? E uma das nossas mulheres, eu me lembro direitinho, de uma tarde, ela vinha de um contexto muito difícil e muito complicado, de bastante violência, não só violência externa à casa dela, mas ela também tinha um contexto de violência doméstica muito complicado realmente, né? E aí eu me lembro que a gente fez uma dinâmica para ensiná-las sobre o processo de decisão. E o quanto isso é importante, né? E aí a gente fez uma dinâmica e montamos uma mesa com um monte de presentes. Os presentes, alguns embrulhados, outros nem tanto, porque tinha um monte de elementos que a gente queria... Era uma dinâmica pedagógica mesmo, né? E aí eu me lembro que essa mulher, ela estava num dia dificílimo. Ela chegou assim, abatida, que dava para ver que ela estava ali realmente por um milagre. E eu me lembro de ela levantar,
E a gente estava aqui numa roda com as outras participantes e a gente estava ali, no coração da Cracolândia. E nessa época, Deus nos agraciou, nos presenteou com o espaço de um ateliê, que a gente reunia essas mulheres, até para a gente ter mais segurança na dinâmica com elas, porque trabalhar na rua é muito desafiador, né? A gente fica vulnerável a qualquer coisa que aconteça na rua, principalmente ali na região da Cracolândia. E aí, eu me lembro que a gente estava, acho que no 7º andar assim, desse prédio, onde era o nosso ateliê, pequenininho, mas cheio da presença do Espírito Santo. E aí ela levantou e disse, agora eu quero escolher. E ela foi com tudo, assim, muito assertiva na decisão dela. E ela foi na Bíblia. Tinha uma Bíblia, ninguém nem olhou para ela. E ela pegou a Bíblia. Ela pegou a Bíblia e ela disse, eu vou pegar a Bíblia, porque vocês falam que a palavra de Deus... Eu acho que eu preciso da palavra de Deus. Ela parou assim no meio e falou, eu acho que eu preciso da palavra de Deus. E eu me lembro, André, do sol entrando pela janela. Foi um momento tão marcante, parece que os raios de sol assim refletiam a presença do Espírito Santo ali. Sabe aquele ambiente de ternura, de compaixão genuína? E eu estava ali realmente segurando para não chorar diante da presença de Deus. E ela abriu a Bíblia, mas o contexto alguns dias antes a gente tinha feito um teste vocacional e ela tinha tudo para o empreendedorismo. Mulher com muitas capacidades e habilidades empreendedoras, né? E se sentia sempre muito diminuída e nunca achava-se capaz da possibilidade de empreender. Imagina, ter o meu negócio, eu jamais daria conta, eu nem sou digna de pensar em ter o meu negócio, eu ganhar o meu dinheiro, então era nesse contexto. E ela abriu a Bíblia e ela disse, e eu vou abrir, se vocês me dão licença, eu vou abrir para ver o que Deus vai falar comigo. André, esta mulher abre a Bíblia em Provérbios 31. Nossa. E ela começa a ler Provérbios 31 em voz alta. É uma mulher mega empreendedora, né? A mulher de Provérbios 31. À medida que ela foi declarando a palavra de Deus, e essa era uma declaração para a própria vida dela. Era a palavra, era o recado do próprio Deus. Ali foi como se houvesse uma reconstrução de identidade ali, em um momento. E isso é muito lindo, né? A gente trabalha nunca sabendo quando é que esse momento vai acontecer. Sim. Então é incrível demais, mas naquele momento ela foi assim profundamente visitada pela presença de Deus. Nós realmente ficamos absolutamente constrangidos no bom sentido, porque a gente sentia a presença do Espírito Santo. As outras mulheres testemunharam isso. E aí o desdobramento dessa história. Esta mulher começou um ateliê. Uau. E hoje ela se casou com um homem de Deus, o intercessor de uma igreja que ela passou a frequentar. Abriu um ateliê na garagem da casa dela, vivendo os planos e o propósito de Deus. Meu Deus. A partir, provavelmente, sei que não foi só aquela experiência, mas aquela certamente foi muitíssimo marcante. Que bênção. Então, é lindo demais poder ver isso acontecer. Nossa, maravilhoso. Letícia, para quem está nos ouvindo e deseja se envolver no The Justice Movement ou dar os seus primeiros passos, o que você aconselha? Eu acho que a primeira coisa que eu geralmente sugiro é a gente entrar em contato com qual é a causa do seu coração. Então, eu geralmente sugiro a seguinte pergunta, né? Então, para o pessoal que está ouvindo a gente, responda essa pergunta. No seu mundo ideal, qual desafio social jamais existiria? Eu sei que a gente poderia elencar vários aqui, mas assim, a resposta a essa pergunta provavelmente vai te direcionar a uma causa. E por que eu falo, mas a gente deve então atuar só com uma causa? Não, eu hoje, por exemplo, você pensa, meu coração está na promoção dos direitos humanos, tem um monte de causa. Mas eu acho que para a gente dar o primeiro passo é muito legal a gente direcionar, porque senão a gente fica realmente perdido, né? Porque nós estamos falando de causas sociais, nós estamos falando de gigantes, enormes, os quais a gente está dizendo assim, vou me levantar contra este gigante. Então, eu acho que, de fato, a primeira coisa é qual é a causa do seu coração. Eu acho que colocar isso em oração. Então, geralmente, não falha. Então, as pessoas geralmente são despertadas. Pode ser, por exemplo, uma causa relacionada à educação. Pode ser uma causa relacionada à pauta de crianças e adolescentes. Pode ser uma causa relacionada à pobreza e à miséria no Brasil. Nós precisamos de pessoas se levantando por essa questão no Brasil neste momento. Às vezes, o tráfico de pessoas. Às vezes, a exploração sexual, por exemplo, de crianças. E, aí por diante, a causa, por exemplo, dos refugiados, que é uma pauta global atualmente. Nós precisamos de gente engajada com essa pauta. Então, eu diria que essa é a primeira coisa, conexão. Conexão com o seu coração, mesmo em oração.
para entender qual causa, né? O que do coração de Deus, porque o coração de Deus tem muitas causas, o que ele está compartilhando e te convidando para fazer parte. Eu diria que esse é o primeiro ponto. Então, conexão. Em segundo lugar, informação. E aí, eu acho que a pergunta que eu sugiro, né, para quem está nos escutando responder e nos vendo, seria: o que é que eu preciso saber sobre isso? No meu caso, eu precisei jogar lá no Google qual a diferença entre exploração e abuso sexual. Eu precisei saber se foi um gatilho. Quando a gente sabe de alguma coisa, é mais fácil a gente se posicionar, como eu falei, né? Sim. Como eu poderia fazer alguma coisa por algo que eu não sei que existe? Então, esse processo da gente se informar é muito importante, né? Em terceiro lugar, eu diria se conectar com outras pessoas ou projetos que já estão fazendo alguma coisa. Porque não é muito comum, pode acontecer, mas não é muito comum que hoje, por exemplo, eu recebi aqui uma alfinetada no meu coração e na minha alma a respeito de uma causa. Amanhã eu estou com um projeto erguido. É muito difícil isso acontecer. Muito. Então, nesse processo, às vezes, Deus vai chamar mesmo as pessoas para liderarem novos projetos, novas organizações, e eu espero que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Mas se conectar com outros projetos que já estão em andamento, por exemplo, no meu caso, isso funcionou demais. Eu fui lá saber o que que está acontecendo, quais são projetos que já estão em curso, né? Então, e aí partir para ação. Que legal. Acho que é mais ou menos por aí. Maravilha. Letícia, a gente encerra esse episódio mega inspirados. Fica super à vontade para voltar quando você quiser. Para nós foi uma honra ouvir, aprender, e com certeza vão haver outros papos aqui para a gente continuar se aprofundando. E, enfim, microfone aberto, deixa uma saudação final para o pessoal que nos ouviu. Para nós, assim, foi realmente surpreendente tudo que a gente viu e ouviu. Estamos super inspirados. Muito obrigada. Eu quero, na verdade, fechar te agradecendo mais uma vez pelo convite. É um grande prazer estar aqui e é um grande prazer falar com todos vocês também que estão me vendo e me ouvindo. E eu acho que eu termino, André, falando sobre o que nós falamos no comecinho, né? Nós vivemos para o reino de Deus, né? Então, a justiça e o impacto social passam a ser um estilo de vida. Então, se engana quem pensa que é para poucos escolhidos. Todos nós temos um potencial de contribuição, né? E, às vezes, o potencial de contribuição que para nós parece tão pequeno pode ser transformador. Essa é uma outra questão também. A justiça social, a maneira de Deus, ela é geracional. Uau. Às vezes, é uma semente que você planta aqui que vai, na verdade, se desdobrar para além dos anos que você vai viver aqui na Terra. Né? Então, eu sempre digo que quanto mais a gente está conectado com a eternidade e com o reino de Deus, mais isso deve nos propelar a fazer o que está ao nosso alcance hoje, aqui e agora. Então, é um grande paradoxo que a gente vive, né? É o coração e a cabeça nos céus, mas os pés bem fincados no chão, se ocupando de fazer aquilo que Deus tem nos convidado realmente a fazer. Então, acho que se eu pudesse deixar uma palavra final, era realmente incentivar todos vocês que estão nos ouvindo a, de alguma forma, né, se envolver e se conectar com o coração de Deus por justiça, por impacto e por transformação social. Uau, sensacional, sensacional. Letícia, muito obrigado, nós fomos muito abençoados. Você que nos assistiu, ouviu até agora e não segue ainda o nosso podcast, se inscreve aí e nos vemos na próxima semana. Até mais, pessoal.